Olá, eu me chamo Raoni Silva, sou responsável pelo departamento de engenharia da UIN Energias Renováveis e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tutorial de lançamento do nosso assistente de dimensionamento fotovoltaico, de geradores. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso site, nosso canal no YouTube, e aqui do lado direito, tem os meus contatos, caso vocês precisem fazer algum contato com a gente, tirar alguma dúvida, tratar de algum assunto. Tem o meu e-mail, meu Skype, o ramal, vocês podem ficar à vontade, vai ser um enorme prazer poder atendê-los. Bom, gente, a ideia aqui é fazer um tutorial bem direto, demonstrativo, falando um pouco sobre a nossa ferramenta que nós acabamos de tirá-la do forno, acabamos de dar início à utilização dela. Essa aqui é a página inicial do nosso site, como vocês podem ver. Logo na aba superior, tem algum botão falando sobre a nossa empresa. Aqui no blog tem artigos técnicos, informações do setor. O catálogo tem todos os materiais aqui, os equipamentos, fabricantes que nós somos parceiros. Soluções aqui nós tratamos dos seguros. E aqui no Compre Aqui, dentro desse menu, está o nosso dimensionador, a nossa ferramenta. Existem geradores aqui pré-programados, pré-dimensionados, e existe também agora a possibilidade da gente montar o nosso gerador. Tá, gente? Então eu vou iniciar aqui, vou falar um pouquinho do passo a passo de como essa ferramenta funciona. Fazendo o login aqui. Ela é bem simples, bem intuitiva, tá, gente? Logo na nossa primeira aba, a gente consegue já de cara definir o módulo que a gente pretende trabalhar, que a gente pretende ter em nosso projeto. E você vê que tem um campo aqui de buscar onde você pode inserir alguma palavra-chave, Aqui nesse momento nós temos 2 módulos no nosso estoque, Estamos agora em processo de compra de outros equipamentos, mas, por exemplo, se você fosse filtrar por potência, se você digitasse 33, você vê logo que ele já filtra o módulo de 335 watts ou o módulo de 360 watts. Vou fazer uma simulação do passo a passo aqui com o módulo de 335. Seleciona, clique em avançar para a próxima etapa. Nessa tela você faz a maioria, na verdade, das definições do seu projeto, do seu gerador, É a etapa onde você vai me dizer, vai informar ao assistente a potência do projeto, ou se você não sabe a potência do projeto, a quantidade de módulos que você pretende contar ali naquele seu projeto. Logo embaixo, informações da rede, 127.220 ou 220.380. Tipo de conexão, monofásica, bifásica, trifásica. Eu vou simular aqui um gerador, vamos lá, de 12 kW pico de potência, por exemplo, onde eu teria 36 módulos de 335 watts. Você vê que aqui no lado direito da tela, ele já te mostra a quantidade de módulos e o inversor. Ele traz um inversor monofásico de 10 kW, 3 MPPTs da Solis. Vou confirmar aqui que é monofásica a minha conexão e a minha rede é 127/220. Legal, gente? Você vê aqui, nota um detalhe que ele já arruma a potência real do gerador, independente da potência de projeto que você insere, Você pode ver que se você colocar, por exemplo, 15 kW pico, ele vai ajustar para a quantidade de módulos, vezes a potência do módulo. Vou deixar aqui em 12 para a gente simular. Se você inserisse uma outra potência aqui, por exemplo, 20 kW pico, você vê que ele já traria 2 inversores de 8 kW. Perfeito, gente? Então é de forma automática a sugestão do gerador. Podemos prosseguir aqui para a próxima tela, onde eu vou tratar do layout da minha instalação. Aqui nesse botão, será exibido todos os possíveis layouts, todos os possíveis arranjos para aquele inversor e aquela quantidade de módulo determinada na etapa anterior. Então, para essa configuração, para esse inversor e essa quantidade de módulos,
você poderia fazer 3 séries, 3 strings de 12 módulos, ou uma de 11, uma de 12 e uma de 13, ou uma de 10 e 2 de 13, tá, gente? Lembrando aqui que esse inversor ele tem 3 MPPTs, né? Independente, por isso a quantidade de módulos aqui na série poderia variar, não tem problema. E aqui você selecionaria a quantidade de módulo desejada, né, no seu projeto, o seu arranjo desejado no projeto. Vou deixar da maneira como está aqui a primeira opção, 3 fileiras de 12 módulos, perfeito? Note que quando você define a fileira, ele já te mostra aqui a opção de string box. Nesse caso, a gente está utilizando uma string box da Clamper, né, de 600 volts, DPS, 3 entradas e 3 saídas, né, gente, que é uma para cada MPPT do inversor. Podemos prosseguir para a próxima etapa, onde a gente vai definir a estrutura desse meu projeto. Aqui você tem o botão onde tem as opções de estrutura cerâmica, estrutura de fibrocimento, estrutura de laje ou chapa metálica. Mas aí você pode perguntar, Raoni, vocês não trabalham com estrutura de solo? Sim, nós trabalhamos com estrutura de solo, mas por enquanto é uma estrutura que precisa ser cotada de forma um pouco mais particular, porque existem particularidades, né? Às vezes a estrutura ela tem mais de uma variável, em que a gente prefere hoje tratar por demanda, tá? Mas é uma possibilidade que a gente insira ela aqui na lógica do nosso dimensionador futuramente também. Vamos simular aqui um projeto que seria instalado, por exemplo, em telha cerâmica. Note que quando você determina aqui a estrutura, ele já inclui o acessório e o perfil dessa estrutura aqui no seu gerador, tá? Acessório Solar Group, o nosso parceiro de estruturas é a Solar Group. Telha cerâmica para 4 módulos. Perfil para 4 módulos também. Por que para 4 módulos? Bom, hoje nós entendemos, né, que acelera o nosso processo de logística a gente trabalhar dessa maneira. Então, toda a nossa estrutura ela é dimensionada para que atenda conjuntos de 4 em 4 módulos. Futuramente isso pode ser mudado sem dificuldade. Nós já tivemos feedback de vários clientes que gostam de trabalhar de outra maneira. Isso não é dificuldade, tá? Foi só uma definição comercial e é dessa maneira que nós operamos no momento. Então, definida a estrutura, nessa etapa a gente pode avançar já para a etapa de resumo do gerador. Nessa tela você já tem todos os componentes, né, que fazem parte do seu gerador, os módulos fotovoltaicos, o inversor, a string box, os acessórios, né? E acessórios, gente, é tudo que não é o perfil, tá? Então, acessório aqui seria o gancho, seriam os grampos finais e intermediário, e todas as partes de miscelânea, parafuso, porca, arruela, enfim, tudo que fizer parte daquela estrutura, fora o perfil que está aqui abaixo, né? Como vocês podem notar. E repara que quando você passa para essa etapa de resumo do gerador, ele também já traz todos os componentes que são obrigatórios e comum a todo gerador, né? Nesse caso aqui, ele trouxe os cabos, os pares de conector e o monitoramento desse sistema, tá? Então, recapitulando, você define o módulo, a gente sugere o inversor para aquele gerador, sugerimos a string box, você define a estrutura, nós quantificamos ela e trazemos todo o restante do material que é comum e obrigatório a todos os geradores, que no caso são os cabos, os conectores e o monitoramento, que é o data logger da SolarView. Beleza? E aí você me pergunta, legal, Raoni, eu sei que esse gerador dessa maneira funcionaria, mas e se eu quiser editar, se eu quiser incluir algum componente que o meu projeto necessite, ou se eu quiser remover algum desses itens, é possível? Perfeitamente. Inclusive, essa é uma das principais características do dimensionador, né? Do assistente. É deixar que você monte e que você faça ele, né, de acordo com as particularidades do seu projeto. Então, aqui no botão Editar Componentes, você tem a possibilidade de editar os que já estão no gerador, né? Como você vê aqui. Aqui tem a quantidade, né? Você pode aumentar ou diminuir a quantidade desses itens e até remover.
Digamos que você esteja querendo montar um gerador onde você não há necessidade da compra da estrutura. Você poderia remover? Perfeitamente. Você pode vir zerando ela aqui, né, de 1 a 1. E se você deixá-la zerada e concluir, ela automaticamente vai sair aqui do seu resumo do gerador. Você pode ver que não tem mais a estrutura, já está recalculado o valor. Perfeito? Ah, beleza, mas eu queria só verificar como ficaria o valor sem a estrutura. E eu pretendo incluir de novo. Posso? Sem dúvidas. Editar componentes. Você minimiza aqui a tela do seu gerador, do resumo. E aqui você tem todo o nosso portfólio que está disponível para você. Então você vê que tem um botão de buscar, você pode filtrar. Ou então buscar aqui, né, na nossa lista suspensa. Você tem as string box, junção, grampo intermediário, que vai junto com a junção, os módulos, inversores, cabos. Então, você pode novamente inserir. Digamos que você queira, por exemplo, comprar mais um rolo de cabo. Você pode acrescentar. Você vê que ele vai lá para o último da lista, ó, e você pode acrescentar aqui quantos rolos de cabo você achar necessário no seu projeto, tá? Então, vamos lá. Vamos simular aqui. Eu quero um rolo de cabos desse. Eu quero o positivo e o negativo, vermelho e preto. Posso incluir os dois? Pode. Você inclui a mesma quantidade aqui para os dois, dá um concluir e você vai conseguir verificar, está marcado em amarelo aqui para identificar que esses componentes foram componentes adicionados na etapa final do gerador. Perfeito? Então, gente, é muito simples, bastante flexível. Você consegue adicionar ou remover itens que você quer contar, que você pretende, que você tem necessidade de ter no seu projeto. E após essa edição, se estiver tudo ok, você vem para o botão comprar, tá? Eu não vou clicar aqui nele nesse momento, porque ele vai jogar direto esse meu gerador para o carrinho, tá, gente? Então o carrinho já viria aqui para uma lista de compra, certo? O resumo aqui dos geradores. E você concluiria esse pedido, isso cairia para a gente como um pedido aqui dentro. E tá ok. Beleza? Gente, a gente está inaugurando ele agora. Existem diversas melhorias previstas que já estão mapeadas, mas nós estávamos ansiosos para deixar essa ferramenta disponível para que vocês possam utilizar. Então a gente pede que vocês utilizem, nos dê feedbacks, tá? De melhorias, de elogios, caso seja, né? Caso seja o caso. Mas fiquem à vontade para fazer críticas construtivas, que nós esperamos de fato que essa ferramenta ela seja útil para todos os nossos clientes, que possa estar facilitando aí na hora de você dimensionar o seu projeto. Perfeito, gente? Então vou só voltar aqui às etapas. E é isso. Bem simples, bem direto, bem dinâmico. Se você for simular um gerador maior, por exemplo, vou mudar aqui o módulo, 360 watts. E eu quero simular um gerador maior, não sei, 66 kW-pico. Você vê que ele calcula a quantidade de módulos. Então, independente de como você insere o valor aqui, ele vai ajustar. Se você inserir a quantidade de módulos, ele ajusta a potência. Se você inserir a potência, ele ajusta a quantidade de módulos e vice-versa. Perfeito? A rede, o tipo de conexão. E aí você vê que ele trouxe 5 inversores de 8 kW, um inversor de 5 kW, tá? E aqui, gente, tem todos os arranjos possíveis, como eu disse na etapa anterior, para aquele módulo ali, para aquele inversor, desculpa. Então aqui você vê que às vezes o inversor vai ter vários arranjos possíveis para que você configure. Todos eles são válidos, tá, gente? Eles já estão validados, você tem aqui a lista de componentes. Vai prosseguir para a estrutura. Vamos colocar fibrocimento aqui para a gente testar. Vamos avançar para o resumo. Então, tá aqui o resumo, 167 módulos, 5 inversores, monofásicos. E tá vindo, por que vem essa quantidade toda de módulos, de inversor, Raoni? Porque eu defini lá que a minha rede é monofásica, né? Se fosse uma rede trifásica, ele traria inversores de maior potência. Perfeito? E da mesma maneira, você vê que ele já inclui os componentes obrigatórios e você pode editar da mesma forma. Você pode remover string box, por exemplo, né? Pode remover a estrutura, pode remover os cabos,
conectores, enfim, digamos que eu queira só os módulos, os inversores e o monitoramento. Vou concluir aqui, você vê que ele já resume e vai deixar na sua lista só os módulos, os inversores e a quantidade de monitoramento para os inversores. Perfeito, gente? A ideia desse vídeo é que seja rápido, bastante, de fato, resumido. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês utilizem, gente, bastante. Tá aqui nesse menu suspenso. Perfeito? Bom, é isso. Agradeço ao tempo de vocês, a atenção. Caso vocês precisem fazer contato, tá aqui os nossos contatos. Siga a gente nas nossas redes sociais. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima.